pelo medo que as pessoas têm, os colegas têm, os acupunturistas têm, de criar medo, espantar o potencial cliente, espantar o paciente, com medo de que ele fique com uma ideia de que a acupuntura pode ser perigosa ou lhe possa causar sofrimento ou complicações que o tirem da terapia, que o tirem do tratamento. Mas, na realidade, se nós pensarmos bem, ah, eu acho que as pessoas terão mais medo de ter de serem tratados por um acupunturista que não tenha a mínima noção de que podem acontecer reações adversas e intercorrências até graves pela aplicação da acupuntura, que é uma terapia, uma terapêutica muito segura, que as pessoas fiquem com mais medo de serem tratadas por um profissional que não domine essas possibilidades, que não esteja habilitado a lidar com essas intercorrências, do que propriamente pelo medo em si da técnica, que é uma técnica extremamente segura, milenar, e que raríssimos acidentes provocou nesse tempo todo. Eu vou me apresentar. Eu sou acupunturista, farmacêutico bioquímico, professor, trabalho há décadas com acupuntura e medicina tradicional chinesa, dou aula em faculdade, sou palestrante tanto no Brasil como fora do Brasil, e nesse momento eu sou coordenador do GTT de Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, e o Conselho, o CRF São Paulo, tem uma comissão técnica de MTC, acupuntura, extremamente atuante e extremamente produtiva e capacitadora dos nossos colegas e dos profissionais farmacêuticos que atuam na área. Vamos tentar puxar aqui o próximo slide. Vamos começar por tentar ter um conceito básico do que são reações adversas da acupuntura. O que podem ser reações adversas da acupuntura? Reações adversas da acupuntura são quaisquer reações não intencionais, não terapêuticas, portanto, que não advêm de um resultado terapêutico, que é inesperado, você não está esperando que elas aconteçam, e podem ser de grande significado, de grande relevância no impacto na vida do paciente, na qualidade de vida que ele tem e na saúde dele, tá? Nós temos reações adversas muito graves, como pneumotórax e as infecções, e nós temos reações adversas de menor gravidade, como náusea, a perda de funções orgânicas, alterações emocionais e funcionais pela aplicação da acupuntura, tá? As intercorrências têm um significado um pouco parecido com a das reações adversas, mas elas vêm em função de um resultado clínico que era esperado e que resulta num resultado, muitas vezes, com frequência, inesperado, tá? com que produzem resultados permanentes ou transitórios em termos terapêuticos e clínicos. Ou seja, o profissional fez um protocolo de tratamento específico para aquele paciente, para aquela síndrome que ele tem, e aparece um resultado completamente diferente e, às vezes, agravando o quadro clínico dele ou modificando completamente, tá? De uma maneira que pode ser transitória
e que você reverte numa sessão em seguida de uma maneira rápida, ou que pode ser de uma forma um pouco mais permanente. Então, reações adversas, de certa forma, são aquelas reações que não são esperadas e que alteram a qualidade de vida e o padrão de saúde do paciente. Na realidade, a acupuntura, ela é uma prática segura e é raríssimo que ela produza reações adversas graves, tá? No Brasil, como na maior parte dos países do mundo, em quase todos os países do mundo, há uma subnotificação grande desses eventos, tá? Há uma lacuna de informação ao paciente, porque o paciente vai à consulta, vai ao tratamento, muitas vezes o profissional não explica para esse paciente corretamente todos os procedimentos que ele vai desenvolver, a reação de DT da agulha, a possível intercorrência de alguns efeitos, e isto, quando acabam acontecendo, esses efeitos, como, por exemplo, do DT, que é um efeito completamente desejado, mas que pode produzir um certo incômodo, o paciente acaba valorizando por demais esse efeito, tá? E quando não deveria, porque muitas vezes esse é o efeito, até o efeito desejado, mas ele não está esperando e se assusta, e ao mesmo tempo, quando acontece alguma coisa com um pouco mais de gravidade e um pouco mais de preocupação, normalmente os acupunturistas tendem a minimizar esses efeitos e acabam não fazendo uma notificação para os órgãos de controle sanitário, e isso acontece em quase todos os países, então há uma baixa subnotificação. Ultimamente, pelos jornais, pela televisão, pela imprensa, nos últimos anos, 4, 5 anos, apareceram várias notícias nos jornais de casos de pneumotórax aqui no Brasil, tá? Ficou apenas em nível de informação noticiosa, muitas vezes não se conseguiu identificar se aquele pneumotórax aconteceu efetivamente pela aplicação da acupuntura, ou se houve um outro incidente no meio que levou a essa situação do pneumotórax. Então, nós temos que ir pelos registros da literatura, o que está na literatura científica. No Brasil, a acupuntura é aplicado há 2 séculos, desde que os primeiros imigrantes chineses vieram para o país para trabalhar no século XIX nas plantações de chá, até os dias de hoje, um único caso de pneumotórax é registrado na literatura científica no Brasil. Fui atrás de referências internacionais e consegui uma referência da Medline, no período de 1966 a 1993, em que esses 2 pesquisadores, Ramps e James, em 1995, fizeram um mapeamento de todas as reações adversas que aconteceram na Terra, no planeta Terra, e que foram relatadas em publicações científicas. E eles chegaram à conclusão da baixa incidência de reações adversas, porque em 20 anos, portanto, nesse período de 1966 a 1993, já está bem antigo, mas é uma referência válida, em 20 anos, em todo o planeta Terra, onde são feitas milhões e milhões de sessões de acupuntura e aplicação de agulhas por dia, apenas houve relato de 216 casos de reações adversas mais graves pela aplicação da acupuntura. Eu acho que os senhores estão vendo essa projeção dessa imagem, que eu fui buscar o antigo desenho chinês sobre a aplicação da acupuntura, e recordemos que a acupuntura começou a ser aplicada num ambiente rural, há milênios, tá? Num ambiente rural, predominantemente rural.
Basicamente, até a primeira metade do século XX, a acupuntura na China era praticada em pequenos núcleos rurais, em pequenas povoações, e num ambiente completamente informal, completamente desprovido da asepsia, desprovido de maiores preocupações, que hoje, com o conhecimento que nós temos da bacteriologia, da virologia, nós temos que ter, ainda mais depois de termos passado por um episódio de Covid, não é mais permissível, as relações dos países em geral não permitem mais, mas por milênios a acupuntura foi feita sem asepsia, num ambiente completamente ao ar livre, e até hoje a gente suspeita que pode ter havido muita transmissão de contaminações infecciosas, mas que nunca foram relatadas e nunca foram percebidas, tá? Então, a origem é uma origem da terapêutica aplicada de uma forma informal, tá? E poucos relatos houve. E quando começou a haver a compilação desses relatos, temos tido pouquíssimos casos. Pouquíssimos casos. Casos de acidentes mais graves, mais preocupantes pela aplicação das agulhas de acupuntura. Então, é uma terapêutica completamente segura e que raramente produz reações graves adversas. Ela é muito segura. Portanto, não existe uma contraindicação absoluta à acupuntura, ela não existe. Mas o profissional, os conhecimentos que nós temos hoje de ciência, de bacteriologia, de virologia, de fungos e de imunologia, e nós temos hoje conhecedores de alguns desses efeitos colaterais, dessas reações adversas que nós estamos conversando aqui hoje, nós temos que ter a preocupação de ter uma prática clínica segura para nós minimizarmos as adversidades e os riscos que podem acontecer para o paciente e para nós mesmos, tá? Portanto, se nós formos analisar tudo que se pode fazer na prática médica, desde cirurgias, medicamentos, tratamentos vários, de vária ordem, nós sabemos que não existe uma intervenção terapêutica que seja 100% ausente de efeitos colaterais. Não existe. Não existe um zero absoluto de segurança de risco, tá? Não existe. Foi tentar levantar também um outro dado, e esse dado é do National Institutes of Health dos Estados Unidos, que em 1997 fez um comparativo entre a aplicação da acupuntura e o uso de drogas e procedimentos alopáticos correntes, inclusive cirúrgicos, tá? E eles chegaram à conclusão, esse trabalho foi publicado pelo NIH em 1997, em que a incidência de efeitos adversos é significativamente menor em comparação com o uso de drogas ou procedimentos alopáticos de correntes, aplicação de injeções, aplicações de pequenas cirurgias ou de maiores cirurgias, medicamentos em geral, a acupuntura reage em termos de reação adversa na mesmíssima proporção que é praticamente os 5% laterais de probabilidade de incidente da curva de Gauss que nós conhecemos pela estatística, tá? Então, a acupuntura é uma técnica muito segura. O que nós precisamos, enquanto profissionais, é fazer uma clínica com segurança, dar o melhor atendimento possível ao nosso paciente para que nós possamos evitar acidentes, tá? E possamos evitar consequências que, inclusive, podem ser fatais,
tá? E, ao mesmo tempo, tá, nós nos protegermos também de acidentes como infecções e evitarmos, inclusive, problemas legais de indenizações, indenizatórios, etc., por uma má prática. Então, o acupunturista tem que ter consciência e conhecimento do tema para se antecipar aos problemas na medida do possível e minimizá-los e minimizar os seus efeitos quando eles vierem a acontecer. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez à base MTC me ter convidado para tratar desse tema com os colegas nessa conversa aqui. Depois eu vou responder às perguntas, mas dizer o seguinte: a base MTC está envolvida com a preparação do primeiro congresso de MTC da América Latina, tá? E o segundo Congresso Brasileiro de Medicina Tradicional Chinesa, pela WFIA-FASE, em Brasília, tá? Na data de 21, 22 e 23 de março, que vai ser realizado no CICB, o Centro Internacional de Convenções de Brasília, e é um congresso de alto nível, de padrão internacional, com convidados da China, do mundo inteiro, e eu serei palestrante nesse de um tema específico na área do medicamento de MTC, e eu quero convidar os colegas que estão aqui a participarem, porque é muito importante para nós que atuamos aqui no Brasil termos um network internacional, estarmos desenvolvendo parcerias com os colegas de fora, passarmos as nossas experiências e absorvermos o conhecimento e as experiências deles, para nos atualizarmos e muitas vezes verificarmos que nós fazemos uma boa acupuntura aqui no Brasil também, tá? E uma forma de fazermos essa troca, o lugar mais adequado são esses congressos, e é muito raro nós termos congressos internacionais de medicina tradicional chinesa aqui no país, e essa é uma grande oportunidade. Eu quero aproveitar esse momento para pedir que não percam essa oportunidade, inscrevam-se nesses dois eventos que vão concorrer simultaneamente e são extremamente importantes. As reações adversas da acupuntura muitas vezes são advindas da reação vasovagal eventual que acontece na presença do paciente que tem medo de agulha, que tem ansiedade de agulha, que está mentalmente fragilizado e fisicamente fragilizado, muito fraco, ou que nunca fez acupuntura, tá? E que vem com aquele medo de agulha, porque às vezes ele imagina a agulha da mesma forma como ele imagina a agulha de aplicação de injeção ou de punção de sangue. Uma das coisas que eu faço, sobretudo logo no início de uma consulta de acupuntura, de um atendimento de acupuntura, com um paciente que nunca fez acupuntura e que não tem a mínima noção do que é a acupuntura e, sobretudo, do que é uma agulha da acupuntura, é mostrar-lhe a agulha da acupuntura. E não mostrar essas agulhas grandes que estão aqui na foto, que se usavam muitos anos atrás. Essa é uma foto de agulhas dos primórdios, que eram imensas. Isso parece umas lanças. Se a pessoa tem medo de uma agulha de injeção, tem medo de uma agulha, imagina se ficassem na presença dessas agulhas que foram das primeiras a serem usadas há muitos e muitos anos atrás. Então, a primeira coisa que eu faço quando um paciente vem pela primeira vez à acupuntura e vem pela primeira vez uma agulha da acupuntura e para uma sessão, a primeira coisa que eu faço é mostrar-lhe que é uma agulha finíssima, do tamanho de um fio de cabelo, tá? Que ela está esterilizada, fechada, num invólucro que lhe passa muita segurança
em termos de contaminação, e que aquela agulha que tem uma finura tão pequena vai lhe causar menos trauma físico do que uma agulha de punção de sangue ou de uma agulha que ele vai aplicar uma injeção, porque ela não tem uma luz no meio, ela não é oca, ela é uma agulha compacta, finíssima, filiforme, do tamanho de um fio de cabelo, tá? Então, já por aí, já começo a batalhar no consciente e no subconsciente do paciente essa diminuição do medo, para não ter essa reação vasovagal, tá? Então, normalmente, nós temos, para evitar essa reação vasovagal, além de você mostrar a agulha, como é, que ela é uma agulha oca, flexível, não é dura como as agulhas de injeção, de extração de sangue, não tem luz, tá? Isso já tira um pouco o medo. E, sobretudo, nós tentarmos atender o paciente num ambiente adequado, tranquilo, porque se ele vem nervoso, tentar acalmá-lo, tá? Dar um copo de água, bate um papo desencorajador do medo, tá? E verificar essas reações vasovagais que nós vamos tratar no slide mais para frente. Que a gente já percebe, se ele tiver aquelas reações vasovagais, nós temos ou não fazer a acupuntura naquele momento, ou dar um tempo, ou procurar outras técnicas, como moxa, ventosa, magnetos, laser, aquilo que for possível, para não cortar de vez a abertura do paciente, a aplicação das agulhas. Mas, na hora de aplicar também as agulhas, além desse discurso encorajador, nós podemos fazer manobras diversivas, tá? Então, você vai pôr a agulha num determinado ponto, por exemplo, em G4, mas sem querer, sem querer, querendo, você aperta com força um outro ponto, ou do braço ou da mão, onde ele possa sentir mais uma compressão sua naquele outro ponto, que propriamente no ponto que você colocou a agulha. Aí você colocou a agulha, o paciente diz, mas já colocou a agulha? Tá? Já coloquei. Mas nem senti, porque ele sentiu mais a pressão naquele outro ponto que você pressionou com mais força para o distrair, para tirar do cérebro dele a percepção do ponto onde você efetivamente lhe pôs a agulha. Essas manobras diversivas, com um discurso encorajador, que vai desde a apresentação da agulha, um ambiente tranquilo, normalmente você diminui bastante a resposta vasovagal que vem do medo, que é muito frequente. Eu fiz uma relação dos 12, acho que são 12, vamos ver aqui o outro, são 11. Das 11 principais intercorrências e efeitos adversos e acidentes que podem acontecer pela acupuntura e que estão registrados na literatura científica. Nós somos profissionais de saúde, tá? Nunca esqueçam disso. O acupunturista é um profissional de saúde, tá? Independentemente da formação base que ele tiver, se é médico, se é enfermeiro, se é farmacêutico, biomédico, ele é um profissional de saúde. E nós só podemos falar aquilo que nós podemos comprovar, aquilo que tem referência na literatura científica, tá? Então, apesar de terem havido as notícias de pneumotórax que eu levantei na imprensa para fazer esse trabalho, mas esses pneumotórax, eles não aparecem compilados, registrados, confirmados na literatura científica. Só tem um no Brasil, tá? Então, eu só posso falar de efeitos adversos e intercorrências que estão registradas na literatura científica. E, basicamente, os efeitos adversos e as intercorrências que estão registradas são dessas 11 naturezas que vou explanar aqui. Primeiro, a dor. E a dor também relacionada ao DETI, tá? Sangramento, tá? Outra intercorrência e efeito adverso.
Síncope, tá? Desmaio, síncope, por aplicação de agulha. Sonolência, muito frequente durante as sessões e após as sessões de acupuntura. Alterações dermatológicas, pneumotórax, lesão cardiovascular, lesão da medula espinal, infecções, agulhas retidas e eletroacupuntura. A natureza dos efeitos adversos e acidentes pela acupuntura são esses, e que estão efetivamente relatados, narrados, contextualizados na literatura científica. Então, vamos nos debruçar em cada um deles. Primeira coisa que aparece na cabeça de uma pessoa que vem fazer uma sessão de acupuntura é será que a agulha me dói? Será que a aplicação dessa agulha vai me causar dor, sofrimento? E por que as pessoas pensam isso? As pessoas pensam isso porque elas sentem dor quando recebem uma picada de uma agulha de injeção, ou porque sentem dor quando vão tirar sangue no laboratório para fazer exame pela introdução da agulha. Então, é lógico que as pessoas, tá? A maioria dos pacientes, elas esperem sentir dor na inserção e manipulação das agulhas. Tá? Qual é a reação que nós devemos tentar obter, tá? Quando nós aplicamos uma agulha da acupuntura? O que nós objetivamos? Com essa aplicação? É uma antena espetada ao céu? A gente põe um ponto enfia a agulha e vai embora. Fica ali uma antena para a Lua. Não. A gente coloca a agulha e tenta trazer para o ponto em que a agulha foi colocada, nós tentamos trazer a chegada da energia, trazer a energia do corpo, a energia para aquele ponto, tá? Com movimentos de pôr, tira, ou gira e torce, tá? Esses movimentos são para obter o que na literatura da MTC se chama de Qi, a chegada da energia naquele ponto, tá? Para que você consiga produzir estímulos, movimentar essa energia e modulá-la, para você obter, tá, um estímulo que você precisa de sedação ou tonificação, na função de um resultado terapêutico que você pretende obter. Só que esse estímulo de Qi, que é imediato, que é imediato não, que é em seguida, você põe a agulha, manobra, põe, tira, gira ou torce, tá? Você o faz logo em seguida que você coloca a agulha. Para quê? Para você obter o efeito terapêutico. Esse de Qi, geralmente, pode causar uma série de reações, como, por exemplo, entorpecimento, aumento da sensibilidade no ponto, naquela região topográfica da pele, irradiação ao longo de membros, tá? Dor, tá? E essa dor, inclusive, pode persistir até por horas depois de retirada a agulha, tá? Esse é o tipo de reação que normalmente acontece de uma forma bastante branda, bastante tênue, tá? Você colocou a agulha, manipulou a agulha para obter o DT, obteve o DT, passou, a pessoa não sente mais nada, tá? Mas você pode obtido o DT, a sensação de dor prevalecer, tá? E tirou a agulha, continuou a dor, e a dor pode continuar até por dias após a retirada da agulha. O cara vai dizer, mas por que o paciente não me avisou? Por que o paciente não? Por que o acupunturista não me avisou que ele ia obter esse estímulo? Ele vai dizer, mas eu senti isso. Não, mas isso é normal, porque eu estou tentando trazer energia para o ponto,
fazer chegada da energia. Ah, mas por que o senhor não me avisou que podia doer, eu podia sentir um entorpecimento ou uma radiação ao longo do canal? Você Tá? pode comentar sobre a indicação de sempre esperar o DETI? Então, essa indicação de sempre esperar. Quem está perguntando isso? Quem pergunta é a Sofia. Ô, Sofia, o objetivo de qualquer tratamento por acupuntura é você movimentar o Qi, tá? Movimentar, entre aspas, a energia, para você obter um determinado efeito terapêutico, de tonificação ou de sedação. Mas antes de obter esse efeito terapêutico, você tem que trazer o Qi àquele ponto. Essa é a boa prática, essa é a prática que está prevista na MTC. E isso pode causar dor. Pode causar não só dor, pode causar sensação de peso, queimação, entorpecimento, etc. Temos que avisar o paciente dessa possibilidade. É lógico, sem o apavorar. Você já mostra a agulha, você diz que você vai querer obter isso, que isso pode dar pontualmente uma sensação de ligeira dor que some momentaneamente, mas que, se perdurar, você vai dar a orientação que eu vou falar em seguida, para o tratamento que a gente tem que fazer para cada potencial e possível efeito adverso, eu vou sugerir uma prevenção e um tratamento. Tá? O objetivo do DIT é precisamente você poder modelar depois a resposta terapêutica. Tonificação ou sedação. Tá? Você tem que chegar ao ponto de agulha. Pode acontecer realmente essa dor. O que é avisado, o que é tratado de maneira adequada, o paciente não rejeita. O paciente vai ficar muito chateado se você não disser para ele que ele poderia sentir aquele tipo de reação. Tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Muitos anos atrás, eu fiz uma cirurgia de nariz para desvio de septo, retirada de pólipos, etc. E era ainda antigamente havia um método de cirurgia que hoje já não usam mais, em que era muito invasivo, e enchiam o nariz, o crânio, tinha mais de 25 metros de gases dentro de mim. E quando eu acordei, eu estava com o nariz tampado com esparadrapo, entendeu? Eu fiquei nervosíssimo com o médico. Eu queria arrancar aquilo tudo e a enfermeira me pediu. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu acordar depois de uma anestesia e me encontrar com o nariz todo tapado, cheio de obstruído. Eu critiquei o médico. Eu disse, você devia ter me avisado antes de fazer isso. Ah, mas e o procedimento assim? Eu não lhe falei. Eu disse, não, você não falou. Se ele tivesse me falado, eu psicologicamente, eu ia para a cirurgia sabendo que eu ia acordar com o nariz ali bloqueado com esparadrapo, inclusive. E depois foi tirar 25 metros de gás de dentro. Não fui avisado. Então, o choque emocional e a reação vasovagal, tá, vai ficar mais intensa. Se você disser para o paciente, olha, é agulha, é fina, mais fina que a agulha de injeção, mais fina que a agulha que extrai sangue, não dói na mesma proporção. Longe disso, eu vou tentar obter uma sensação que eu preciso de ti, que pode causar um ligeiro incômodo ou uma dor pontual mínima. A reação vasovagal vai ser menos intensa. Vai ser o nosso paciente não vai se sentir ludibriado, enganado não digo, mas mal informado. E isto pode fazer com que muito boa gente, sim, desista de tratar com você, de fazer acupuntura, porque não teve essa informação. Tá? Então, você deixar a pessoa bem informada, ela é muito importante. Então, prevenir os pacientes antes das sessões sobre tudo que pode acontecer na aplicação, não só da acupuntura, como moxa, tá? Que pode acontecer com
ou qualquer outra técnica, por exemplo, ventosa, que pode deixar aquelas marcas que assustam muita gente. Então, nós temos que estar sempre explicando para o nosso paciente aquilo que vai acontecer e como acontece, por que acontece, qual é o nível de reação que ele pode ter. É muito melhor do que não falar nada, fazer uma marca de ventosa violenta, o cara fica ali com um hematoma 7 dias, cai ou um risco de uma vesicância por moxa, uma vesícula por moxa, e o cara vai dizer, me queimou, não me falou nada. Então, avisem, tá? Isso reduz muito a rejeição aos tratamentos. Explicar que há necessidade de obtenção de DIETI, tá? E quando acontecer sensações de dor, porque ali houve uma inflamação, nós vamos ver isso em seguida, tá? Mandar aplicar uma bolsa de gelo no local, tá? E aplicar os géis tem prontos de calêndula ou arnica, ou separados ou em conjunto. Normalmente, de um dia para o outro, essas reações deixam de acontecer. Eu tenho um colega aqui, colaborador, que está acompanhando as perguntas pelo site, que eu vou pedir para ele me passar se tem alguma pergunta aí. Quando sente o DETI, não manipula mais a agulha? Não, quem perguntou? Após o DETI, seria a Sana. Sana, você obteve o DT, acabou. Aí você vai manipular a agulha no sentido da tonificação ou da sedação em função daquilo que você pretende obter. Se obteve o DT, normalmente obteve o DT, parou de manipular a agulha. Daqui 5 minutos você vai tonificar ou vai sedar, manipula de novo. Normalmente o paciente já não sente mais dor. Tá? Se ele sentir uma dor de DT muito mais forte, ele tende a não sentir, não quer dizer que não sinta, mas você está fazendo um tratamento. Você pretende e precisa obter um determinado resultado terapêutico. Vamos dizer que num período de meia hora você tem que manipular 3 vezes a agulha para obter a tonificação ou a sedação. Tá? Ele pode sentir dor de novo. Mas, normalmente, pela experiência terapêutica que eu tenho de anos e anos, ele vai sentir uma intensidade bem menor e, às vezes, nem sente, se ele já sentiu o DT com intensidade maior. Não sei se eu respondi a pergunta, mas se não responder, me pergunte de novo que a gente tenta dirimir, tá ok? Outro efeito que acontece com frequência, outra reação adversa, ou intercorrência, vamos mais pela definição como reação adversa que acontece, que é o sangramento, tá? O sangramento. Normalmente, pode acontecer sangramento se você puncionou, porque o ponto de acupuntura em si dificilmente sangra, tá? Mas o ponto de acupuntura, na realidade, não é um ponto, é uma micro área, tá? E, às vezes, você pode ter, sobretudo no crânio, rosto, você pode ter crânio, por exemplo, no INSA, tá? Nessa linha você pode ter pequenos sangramentos, o pinçamento de artérias mais superficiais, tá? Devemos evitar os pontos de bexiga, estômago, vesícula biliar na região do olho, porque normalmente produzem uns hematomas horríveis, olho roxo, parece que o cara levou um choque, tá? Mas sangramentos podem ocorrer. Temos que ficar preocupados, nós, com pessoas que estão em tratamento com anticoagulantes, com agregantes sanguíneos, com hemofílicos, tá? Nós temos que ter com diabéticos, tá? Nós temos que ter muita preocupação com a história clínica do paciente, precisamos de obter uma boa história clínica antes de começar a aplicação da agulha, tá? Mas eu estou falando de sangramentos que acontecem por acidente, pinçamento de artérias
mais superficiais, não tendo pego, de certa forma, o ponto no ipsis verbis, no lugares com muita exatidão. Esses sangramentos, normalmente eles param. Se você pegar uma bolota de algodão, tá, seco, não úmido, não com álcool, não com nada, e você pressionar com muita força em cima do ponto que está sangrando. Então, você, bola de algodão, vai no ponto sangrando, pressiona com força, tá? Com força mesmo, sem medo, tá? Normalmente, o sangramento para, tá? E não fica hematoma, tá? E não fica hematoma. E vai para casa. Iridoide é uma possibilidade. Se você percebe que fez um hematoma, é melhor fazer a absorção das plaquetas, tá? Mas, em geral, não tem hematoma, mas mesmo assim eu sugiro sempre ter um gel pedir para o paciente comprar um gel de arnica ou de calêndula, sobretudo de calêndula, e aplicar ali no lugar, que normalmente, se ficou ali uma calotinha, que já está com cara de que vai ter uma plaqueta ali, fazendo hematoma, então passa isso. A literatura. Então, a referência aí, nós temos sempre que ir à literatura. Não adianta dar referência por ouvir dizer, porque estava no jornal, ou mesmo que as nossas fichas clínicas, elas falam pela nossa experiência. Então, ali é referência. É caso clínico, é referência. Mas para palestras, para cursos, etc., tem que estar levantado e publicado, tá? Temos algumas referências de petequias em crianças. Crianças formam muito petequia por uso de acupuntura, tá? Normalmente, a acupuntura deve ser aplicada em crianças um pouco mais com agulha, né? Com agulha, portanto, a acupuntura é agulha, tá? Crianças apresentam com frequência petequias, e apareceu uma descrição de um pseudoaneurisma trombosado em pavilhão auricular, em 1994, de uns pesquisadores japoneses, de uns colegas nossos japoneses. Mas, em geral, você tem que se preocupar com a história clínica preversa, hemofilia, uso de medicamentos, diabetes, etc., para você ficar mais atento à possibilidade de sangramento. Tá? O sangramento, normalmente, eu não aviso para o cliente, o paciente, na hora, que pode haver um sangramento. Já é demais você avisar que ele vai ter dor da agulha. Agora, você me avisar que ele pode ter um sangramento, quando acontece, eu digo, ó, já tenho a história pregressa dele. Então, se é diabético, hemofílico, ou toma antiagregantes e anticoagulantes, toma ácido acetil salicílico, eu vou dizer, olha, há uma ligeira possibilidade de o ponto sangrar. Quando sangra e não tem essas condições patológicas, normalmente eu aperto com algodão, eu digo, olha, deu uma sangradinha, mas já parou. A pessoa vai sentir que não tem mais nada, nem vai perceber, tá ok? Essa é frequente. A terceira intercorrência, reação adversa pela acupuntura. Ela é frequente, que é o desmaio pela aplicação da agulha, que é síncope, desmaio. Desligou o disjuntor. Desligou o disjuntor e desmaiou, tá? Pode acontecer de várias formas. Pode acontecer logo imediato a aplicação das agulhas, pois a agulha desmaiou. Pode acontecer uns minutinhos depois, uns 10 minutos depois, ou pode acontecer depois das sessões em casa. O cara fez a sessão, tirou a agulha, 2 horas depois eu chego em casa e desmaio. A família fica apavorada porque acha que
a acupuntura fez algum mal nele, matou o cara, entre aspas. Mas, na realidade, é uma reação vasovagal, tá? É o medo. E o medo pode permanecer no Shen, na nossa mente, e levar a um desmaio em casa 2 horas depois. Tá? Tá na literatura isso. Mas quando é que você percebe que que você tem na tua frente um paciente com probabilidade grande de síncope? Quando essa reação vasovagal está muito evidente. Sudorese excessiva, está escorrendo, suor nas mãos. Não é o suor dos 5 palmos, tá? É suor, está suando. Está tremendo. Tem uma sensação de desconforto no estômago. Desculpa, eu estou com um pouco aqui de tosse por causa de secura desse tempo e estou me tratando, tá? Mas hoje e uma sensação de desconforto epigástrico ali no estômago e tem náusea e tem turbidez visual. Visão está turva. Essas reações vasovagais, que são frequentes, não são raras, se você percebe no paciente, talvez seja bom você não fazer a sessão de imediato, não aplicar de imediato, pedir para o paciente descansar antes de você efetivamente aplicar as agulhas, ou você escolher uma outra técnica. Moxa, se for factível, laser, se for factível, sei lá, ventosa, se for factível, tá? E naquela sessão você não fizer isso. Talvez na próxima ele venha com menos reação vasovagal, tá? Qual é o perfil do paciente que tem normalmente essas reações vasovagais de medo, de sudorese excessiva, mal-estar epigastro, escurecimento de visão e náusea? Está nauseado, tá? Publicações de 1983 e 1989 dizem que essas reações acometem com mais frequência pacientes jovens adultos, tá? E idosos, os dois extremos. O jovem adulto e os idosos, e normalmente do sexo masculino, tá? E que nunca fizeram acupuntura, tá? Então você já vê, o idoso está muito fraco, tá temeroso, o jovem que vem todo pletórico, mas já está ali suando aos cântaros, tá? Fica muito atento a essas às sessões. Só que tem uma característica. Essas síncopes, esses pequenos desmaios, que eu digo que é o desligar do disjuntor, fazendo analogia com a eletricidade, eles não tiram totalmente a consciência do paciente. O paciente não perde totalmente a consciência em momento nenhum e se recupera rapidamente da sessão. O que você deve fazer? Tá? Primeiro, avaliar se você tem na tua frente um paciente que tem essa possibilidade de síncope, pelas reações vasovagais. Tá? Primeira coisa, o cara desmaiou. Outra coisa, o paciente tem que estar bem acomodado. O ideal, deitado na maca. Nunca pôr agulha de pé, jamais. Em qualquer paciente, não vai pôr agulha de pé. Isso não existe, não é boa prática, não é boa técnica. Paciente deitado na maca, sentado quando não pode estar deitado na maca, confortável e cuidado com a protração para o solo, tá? Para frente, tá? Fique na frente dele, tá? Ou de uma maneira que se ele cair da cadeira para coisa, ele não se machuca. Então o ideal é maca, tá? Retira as agulhas de imediato se você percebeu que houve a síncope, retira as agulhas de imediato, pressiona o ponto VC 26 com muita força, com
Espera só um minutinho aqui. Deixa eu puxar aqui uma coisa aqui um pouquinho. Pressiona com muita força, tá? Porque ele recupera a consciência com muita maior rapidez. Ele estando... Isso é típico, tá? Desmaiou, meta o dedo no ponto, tá? Ele está deitado. Levanta-lhe as pernas, os membros superiores, para você trazer o sangue para o cérebro, tá? Então, levanta as pernas para dar um movimento de puxada de sangue para o cérebro, massageia a região do externo, entendeu? E você não pode titubear. A resposta tem que ser bem rápida e imediata. Eu vou só pedir um minutinho, que eu vou pedir aqui suporte técnico. Tem como puxar, diminuir, tirar essa parte das pessoas que estão aqui? Você vai informando, só deixar a minha câmera, ou então tirar tudo. Eu estou perdendo o texto aqui. Ok. Então, pressiona VG26, portanto, na região do filtro, tá? Levanta os membros inferiores do sincopado, massageia o externo, tá? E não perca a calma, não perca a calma. Não vai acontecer nada, ele não perde, ele não vai ficar totalmente inconsciente. Não existe a síncope absoluta pela aplicação das agulhas, tá? Não fica sequela, porque ele não perde a consequência totalmente. Então, não há sequela e não há a perda de consciência total. Mas retirar a agulha do rápido, dá um copo de água, repousa e encerra a sessão. Tá? E aí, na sessão seguinte, você reavalia se ainda o paciente continua com essas reações vasovagais, tá ok? E para você ver se o método realmente é factível para aquele paciente. Porque às vezes não é. Tá? Às vezes você tem que procurar outras armas técnicas dentro do MTC para você poder tratar um paciente com essas características. Preciso passar aqui a... Bom, outra reação que é muito, muito comum, muito, muito frequente, que é a sonolência. A acupuntura já relaxa. A acupuntura já por si, já de si, ela relaxa e é suporífica, ou seja, ela pode dar sono. A pessoa deitou na maca, relaxou, a agonia está lá, ela dorme. Essa dormida, entendeu? Essa dormida, o cara ficou sonolento, etc, etc, ela não é... Ela tem duas características. Dormiu, ficou sonolento, mas tirou a agulha e ele ficou alerta, não perdeu o equilíbrio, não ficou tonto, tá? E quando a pessoa sai da maca que fez a acupuntura, você não deve tirá-la de uma vez da maca. Você deve fazer com que ela fique um pouco sentada, né, com os pés bem firmes em cima da escadinha que está ali junto à maca, tá? Para que você perceba se ele está equilibrado, se ele não tomba para o lado ou tomba para frente, se ele não perdeu a orientação. Tá? Em 36% dos casos, como nesse trabalho publicado pelo Fish and White em 1998, eles dizem que em 30... Eles levantaram, tabelaram que 36% dos casos de acupuntura vão ter sonolência excessiva. E 10% desses 36% vão dormir em casa assim que chegam depois da sessão. Essa sonolência que é excessiva, que não é facilmente, que o paciente não se recupera dela. Portanto, ele não voltou à vigília depois que se tirou a agulha e saiu da mapa. Ele continuou sonolento. Essa é a sonolência que nós temos de nos preocupar. Então, a acupuntura, ela pode intensificar a ação suporífera, a acupuntura, além de ser suporífera,
supurífica, ela pode intensificar a ação supurífica ou supurífera de medicamentos. Por isso que é bom, que é necessário, é importante, é crucial, para uma boa prática clínica, nós temos que fazer um bom levantamento da história clínica do paciente. Um dos dados que nós temos que coletar é quais são os medicamentos que aquele paciente está tomando na hora do tratamento, na hora da aplicação da acupuntura. Ele está tomando medicamentos que podem causar sono como reação adversa desse medicamento, normalmente a acupuntura pode potenciar a ação adversa, dar-lhe mais sono ainda. Tá? Então, um paciente que toma medicamentos que lhe causam sono, normalmente temos que ficar atentos se uma ação reforçada de sonolência nesse paciente. Então, o que nós temos que fazer? Nós percebemos, o paciente levantou, ficou com vigília, ficou bem, pôs a roupa, sapato. Vou para casa, estou ótimo. Mas, eu fiquei um pouquinho de sono e tal, mas estou bem, ficou bem. Mas aquele que continuou sonolento, nós temos que fazer com que ele fique mais um pouco deitado na maca. Não, volta a maca mais um pouquinho, dorme, então vai para uma outra sala, deita numa cama, pode dormir à vontade até acordar. Se acordar aqui amanhã, não tem problema. Tá? Deixa mais uns 20 minutinhos. Esse paciente tem que ser orientado a não dirigir veículos. Na realidade, cada vez mais se chega à consciência de que as sessões de acupuntura podem levar à sonolência e que as pessoas devem vir acompanhadas para que alguém possa dirigir o carro para eles, ou que vão de Uber, coisa, para eles não terem que dirigir ou operar máquinas. Tá? E vir sempre com um acompanhante para suportar essa possibilidade. Ou, se não há essa possibilidade, o cara vai dirigir logo em seguida, o paciente vai dirigir em seguida, deixa eu repousar até que ele recupere a vigília e ele fique com uma cognitividade maior, mais seguro, e aí você libera para ele voltar para casa. Tá? Mas, muitas vezes, o efeito terapêutico que a gente objetiva com a acupuntura é precisamente esse relaxamento. Estressado, inquieto, nervoso, tá? Bota um yin-tang, o cara vai relaxar, vai ficar até sonolento. Às vezes é o próprio tratamento. Só que toma cuidado em nível de avaliação. Se é uma sonolência que recupera a vigília rapidamente, ou se é uma sonolência que a vigília não se recupera rapidamente e ele pode ficar comprometido para dirigir ou operar máquinas e vai acabar dormindo até em casa, às vezes, quando chega, tá ok? Pneumotórax. Tá? Pneumotórax é o caso que devemos ter maior preocupação, ficar mais atentos. Tá? O pneumotórax é raro, mas talvez, possivelmente, é a mais grave complicação da acupuntura, com potencial de evolução a óbito. O que você tem do que o pneumotórax? Entrada do ar na pleura, que envolve ali o pulmão. Então, você tem que conhecer muito bem a anatomia. Primeira coisa que nós temos que fazer para trabalhar a acupuntura é entender de anatomia, sobretudo das estruturas anatômicas que estão à volta do ponto que nós vamos punturar. Tá? É imprescindível. Tá? E ter preocupação com pontos que estão na altura da cintura escapular, tá? O VB21, o Jianjing, esse poço do ombro, tá? Esse pocinho que fica aqui na meia distância, tá? Que é muito utilizado, inclusive, para você tratar cervicalgias, junto com outros pontos complicados aqui, que é o VB20 e o bexiga 10, que nós vamos conversar daqui mais um ponto.
Mas aqui nós temos o ápice do pulmão. E o pulmão está bem na superfície. Uma agulha inserida num ângulo inadequado e numa profundidade inadequada pode afetar a pleura, fazer o ar entrar para dentro do pulmão. Gente, é risco de vida. É risco de vida. Isso é uma das coisas que temos que ficar muito atentos, sobretudo no pensamento desse VB21 e de outros pontos do intercostais e da cintura torácica. Quais são as sensações, quais são os sintomas que o paciente vai apresentar a partir do momento que, por exemplo, você fez um pneumotórax nele? Ele vai ter um desconforto, uma dor no peito torácico muito grande, sufocante, tá? Ele vai ter uma sensação de dor, queimação e falta de ar, com dificuldade para respirar, que vai se agravando, tá? Ele começa a ter sensação de dor, depois de queimação no ponto, no pulmão, começa a não conseguir respirar e ter falta de ar, tá? O que nós temos que fazer? Primeira coisa, retire imediatamente todas as agulhas. Todas as vezes que você percebe que o paciente está tendo reações que você não esperava, que não são previstas, mas que estão na literatura como alertas para aquele ponto, sobretudo alertas para o pneumotórax, você retira todas as agulhas e você não pensa duas vezes, gente. Você chama uma ambulância e manda levar o cara para o pronto-socorro no hospital e vá junto. E vá junto. Pneumotórax é a maior dor de cabeça que nós acupunturistas podemos ter, com possibilidades de processos legais e criminais complicadíssimos. Tá? Conhecer a anatomia, conhecer o ângulo de inserção da agulha naquele ponto e, sobretudo, a profundidade. Tá? Tem que estudar, né? Tem que estudar, né, gente? Não tem milagre. Isso é uma medicina. Isso é uma medicina. A gente não nasceu com o Shen, a medicina chinesa toda aqui. Nós temos que estudar anatomia. É chato, é cansativo, mas é a diferença entre você perder muito dinheiro na tua vida ou ir preso. Entendeu? VB21 é um ponto crítico. Não marque bobeira, não fique titubeando. Será que eu crio um estardalhaço porque eu estou mandando o cara para pronto-socorro? Mande que a consequência é bem menor. Tá? E avisa quando você chama a ambulância que você tem a possibilidade de estar em presença de um pneumotórax para eles já virem preparados, tá? Os profissionais paramédicos que vêm na ambulância para socorrer coisas. Graças a Deus, é raríssimo, só tem uma literatura científica no Brasil, mas aí nos jornais levantaram a lebre de alguns pneumotórax aí, e alguns parece que não terminaram tão bem, tá? Tem alguma pergunta, Carlos? Sim, senhor, Carlos. Adotar um estimulante como um café antes dele sair, sobre o tema anterior, que é o desmaio. Desmaio, a síncope. Eu não vejo que vá mudar muita coisa, não. Até porque o que tem de estimulante? Cafeína e xantina. Precisa tomar de balde para poder dar uma reação ali na hora quando o cara está muito sonolento, tá? Você quer dar um café? Dê, não tem problema. Mas não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer... Quem perguntou? Foi a Salmone. Salmone. Simone. Salmone. Somone, obrigado pela pergunta, mas eu vou te dizer o seguinte, eu indico você deixar o cara dormir. 20 minutinhos, meia hora, lá no cantinho dele, tá? Aí ver se aí daqui a meia hora vai ver se ele acorda e fica mais vigilante, mais atento, antes de você dispensar. Senão você deixa ele dormir até ele acordar sozinho. Café não é precisar tomar de balde para poder dar diferença.
entendeu? Então, e às vezes tem pessoas que não podem tomar café porque tem outras complicações. Então, eu acho melhor fazer o procedimento realmente de dormir, sonolência, dormir para evitar o sono. Outra situação que pode acontecer com uma certa frequência não tem frequência. Aliás, é rara, mas que pode acontecer. E nós temos que estar de sobreaviso, é você furar o coração, tá? É lesão cardiovascular, tá? E que também pode levar a óbito por tamponamento cardíaco, sobretudo, tá? Do ventrículo direito. Publicação de 1995, tá? Relatou um caso de tamponamento do ventrículo direito que o paciente foi a óbito em questão de 2 horas. Está na literatura aqui. Alvorsen e colaboradores, em 1995. Ele, além de ter... Ele para chegar ao coração, ele furou, inclusive, o externo. Tá? Qual é o ponto de preocupação? Qual é o ponto de acupuntura para o qual nós devemos ficar muito atentos, que é usado com frequência? Shanzong, VC17. Altura do mamilo, no meio, VC17. Bem em cima do externo. Se você for com uma agulha perpendicular, você fura o externo e acerta diretamente o coração. Esse é um ponto que você tem que puncioná-lo o mais superficialmente possível, praticamente paralelo à pele. Tá ok? E para você evitar o risco de tamponamento do ventrículo direito. E o cara chegou, inclusive, a perfurar o osso. Tá? Cuidado. Cuidado com o ponto Shanzong, VC17. Qual é a hipótese diagnóstica da lesão cardiovascular? Forte dor no braço, braço esquerdo, forte dor no braço. O cara está começando a infartar. Dor nas costas, forte dor em todo o peito. Você puncionou VC17, o cara começou a ter esse tipo de reação, funcionou errado, de maneira inadequada, distraída, tá? Você começou a perceber que o cara começa a dar esse tipo de queixa, tira a agulha, hospital. Tira a agulha, hospital. Acompanha, avisa a ambulância, os paramédicos, que você pode estar face a uma lesão cardiovascular. Ok? E acompanhe, sempre acompanhe para você evitar consequências criminais e legais lá na frente, tá? Não se faz VC17 perpendicular, tá? Muito importante saber que aqui, na altura do VC17, você tem um osso externo, que logo embaixo você tem o coração muito na altura do ventrículo direito, tá? Tem que saber anatomia. Estudem anatomia. A maior parte dos cursos de qualificação qualificação para título de especialista em acupuntura não oferecem a revisão da anatomia, porque a maioria dos pacientes, dos alunos, são médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, e tiveram na anatomia. Só que tiveram anatomia há 300 anos atrás e esqueceram, e quando vão lá ler a descrição do ponto, as estruturas anatômicas adjacentes, acaba isto nem sendo posto em evidência, e a pessoa acaba ficando com uma formação capenga e corre esse tipo de risco. Ela precisa revisar a anatomia e precisa saber, sobretudo, o ângulo e a profundidade de aplicação de cada ponto. A lesão cardiovascular é raríssima, 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 mas fiquem atentos ao Shanzong AVC17. Lesão da medula espinal. Há na literatura japonesa, tá? Peço desculpa, há na literatura japonesa em 1985 e anteriormente também em 1976,
há relatos de casos de lesão de medula espinal e das raízes do nervo espinais durante a inserção da agulha, tá? Sobretudo aqui em região lombar, para tratamento de lombalgias e lombociatalgias. E isto você pode fazer a lesão dessas raízes, com dor muito mais forte. Tá? O cara vai lá para tratar a lombociatalgia, sai com uma dor maior ainda. Tá? Fique atento, mais uma vez, a ângulo de inserção e profundidade, de VB30, de bexiga, 23, 24, 25, ali, tá? Tome cuidado. E a compreensão do paciente. A compreensão do paciente é muito importante. Se for um paciente com baixa densidade muscular, por exemplo, um paciente fraco, com músculos fracos, pouco rígidos ou com pouco tônus, tá? Você não pode fazer uma inserção profunda da agulha. Então, mesmo quando você está fazendo no músculo, bexiga, por exemplo, 54, você pode pôr aquelas agulhas enormes. Ele não tem estrutura. Você vai atingir nervo de qualquer forma. Tá ok? Então, não só o ângulo de inserção e a profundidade, mas também a compreensão do paciente para você evitar lesões de medula. Mais uma vez, eu quero pedir para vocês prestigiarem o primeiro congresso do MTC das Américas, pela WFAS, né? A WFAS. Quero vos lembrar que é em março do ano que vem, dá tempo para nós nos prepararmos, nos inscrevermos. Eu acho que das poucas vezes que virá para o Brasil uma turma de profissionais, de mestres de renome mundial, que nós vamos ter muita dificuldade de ver com maior brevidade aqui no país novamente, entendeu? Temas importantíssimos que vão ser tratados e nós precisamos de participar desses congressos para nós mostrarmos que no Brasil se faz acupuntura com qualidade também. Temos que dar a cara, temos que trocar figurinha, obter informação e passar informação. Esse congresso vai ser, e junto com o segundo brasileiro de medicina de MTC, tá? Vão ser nos dias 21, 22 e 23 de março do ano que vem, no CICB de Brasília, tá? Aqui na base, entre no site da base e façam inscrição, por favor. Acho que vocês vão investir e terão muito retorno em termos de formação profissional. O link está disponível no chat. Tá, e o Carlos está me dizendo que o link está disponível no chat, disponível aqui no chat, então vocês procurem esse link da base. Desconto da sua página. Ok, e tem desconto. E me indiquem, que eu que indiquei vocês, tá? Eu também vou ter desconto para fazer congresso, tá bom? Infecções. Esse é o grande problema, tá? Vocês viram aquele desenho milenar lá atrás de como se fazia a acupuntura nos primórdios da China rural, em que aquilo não havia agulha filiforme, era uma agulhona, não havia asepsia e não se tinha noção de bactéria, de fungo, menos ainda de vírus. O ser humano foi ter noção de vírus já no final da primeira metade do século passado, e quando nasceu a virologia. Mas hoje, legislação sanitária de nenhum país ocidental, ou Estados Unidos, ou União Europeia, ou Brasil, a maioria dos países não permitem que você faça a acupuntura sem preocupações com a asepsia da pele. Quais são as possibilidades de infecções? Infecções por Staphylococcus aureus, por Escherichia coli, por tétano, por microbacteriose, pela hepatite B, tá? Que é uma infecção gravíssima, tá? E todas as infecções que você pode
fazer por sangue, tá? Porque você não está usando agulhas descartáveis, não está usando agulhas esterilizadas, tá? E é completamente proibido, gente. Não tem mais essa história de que eu vou autoclavar a agulha, que eu vou dar a agulha para o paciente levar para casa, para depois trazer na sessão seguinte. Isso é criminoso. Isso é criminoso. A agulha usou, jogou fora. Tem que ser descartável, aberta na presença do paciente, para você evitar menos complicações legais por infecções que você pode causar no paciente e em você mesmo. Paciente com AIDS, paciente com hepatite B, tá? Se você também não souber manipular a agulha de maneira adequada, você mesmo, como profissional, você pode correr o risco de se contaminar. E nós temos dois tipos de flora no nosso corpo. Uma flora que é residente, que é do nosso corpo, que está conosco, e não está só na superfície, também está nas estruturas internas e que podem ser arrastadas na hora da aplicação da agulha. E nós temos uma flora transitória. Por exemplo, apertamos a mão do sujeito, pegamos no corrimão do metrô ou, ou lá no metrô, quando a gente não cair, a gente segura lá onde milhões de pessoas seguraram, pomos a mão na pele, pomos a mão na boca, pomos a mão no olho, pomos a mão não sei o quê. Estamos nos enchendo de fungos, bactérias, vírus, de uma flora transitória. Tá? São duas situações diferentes. Aquela que é residente do teu corpo, normalmente não te causa tantos problemas. Mesmo aquelas que estão nos tecidos mais profundos e que podem ser arrastados pela introdução da agulha. Ali você só se vai preocupar nessa residente com a flora residente de imunocomprometidos. Pessoa que está em tratamento de quimioterapia, que tem doenças autoimunes. Portanto, nós temos que ter um bom histórico clínico, um levantamento clínico feito para nós até sabermos como tratar até a própria desinfecção do paciente antes de aplicar a acupuntura. Na flora transitória, o que é feito, e o que deveria ser feito, é lavar o paciente, a área onde você vai, com água e sabão, em seguida aplicar álcool 70, tá? O álcool arrasta a água e fazer a acupuntura. Mas já basta aplicar álcool 70. Eu tive um paciente que era professor de cirurgia da USP. Ele veio fazer acupuntura comigo. Foi um auê quando eu peguei o álcool 70 para desinfetar a pele dele. Tá? Ele me disse o seguinte: esse seu álcool 70 não vai me desinfetar é nada aqui. Tá? Eu vou trazer lá da cirurgia, onde eu trabalho, eu vou trazer um desinfetante que nós usamos lá na cirurgia para você desinfetar a minha pele antes de pôr a agulha. Fiz o que ele me pediu, tá ok? Mas não precisa desse exagero. Eu não preciso de um desinfetante de mesa cirúrgica para fazer a acupuntura. O álcool é 70, e tem que ser a 70. Não é 69, não é 71. E é difícil também a gente ter o álcool 70, porque só o álcool 70 é que vai retirar a maior parte dessa flora transitória. Não é nem o 50, nem o 69, nem o 71. Porque não sabemos por quê, mas só a 70, a ciência ainda não sabe, mas só a 70 que vai fazer esse efeito. Tá? Então, limpar a pele, lavar a pele, com água e sabão. Se você não tiver álcool 70, eu passo o álcool 70 antes de você pôr a agulha. Deixa secar. Não vai por agulha com a pele ainda seca do álcool 70. Deixa evaporar, dá um minutinho ali. Não tenha pressa. Porque se ainda ficar um resíduo de líquido ali, você pode estar arrastando naquele líquido a flora transitória. Tá?
Agulhas de tempo prolongado. Hoje se usa um pouco, usa-se mais em aurícula, aquelas agulhas fixas metálicas, que são um risco imenso por causa de infecção. Porque nós temos muita cartilagem na orelha. Bastante nervo, tá? E cartilagem. E cartilagem, gente, é comida de bactéria. É meio de cultura de bactéria. Tá? Eu evito usar agulhas metálicas de tempo prolongado, não uso praticamente. No aurículo, menos ainda, por causa desse risco de infecções. É melhor nós usarmos as sementinhas de couza, de mostarda, de cristal, tá? Porque ali a infecção não vai acontecer tanto pela contaminação bacteriana, mas porque aí, quando fica bastante tempo, aquela agulha ali, você começa a criar, pela presença do corpo estranho, você começa a comprometer as defesas imunológicas do paciente. Porque ele começa a achar, entendeu? Começa a ter uma reação de autodefesa do organismo, e isso pode criar infecções, inflamações, infecções, etc. Tá? Então, agulhas de tempo prolongado, ficar muito atento. Se você tiver que usar, faça uma asepsia adequada e renove com mais frequência esse tempo. Você tem que ficar 10 dias, talvez troque a cada 5 dias, dá um jeito. Mas não deixa o mesmo material ali pelo tempo todo. Houve um caso de endocardite bacteriana relatado, tá, em 1985, precisamente por agulhas de tempo prolongado, portanto, agulhas de demora, como se fala, em que o paciente ficou de mais de uma semana com a agulha permanente colocada. O risco de infecção é imenso. E outra coisa que se percebeu e está na literatura, pacientes com patologia cardíaca valvular, com válvula, prótese valvular, não devem usar agulhas de demora, mesmo auriculares, porque o risco de infecções secundárias é muito grande. Dele criar uma infecção é muito, muito grande. Não esqueçam que nós temos bactérias e vírus no nosso ambiente. Por mais purificada que esteja a sala, há presença. E pacientes com válvulas, com próteses valvulares, tá? Eles tendem a se infeccionar mais. É contraindicado você usar agulhas de demora, agulhas de tempo prolongado com paciente valvular, com patologia cardíaca valvular. Alguma pergunta? Nada? Ok. Espero ter as perguntas que eu respondi, ter satisfeito, mas continuo aqui até o final da palestra aberta à resposta. Agulhas retidas. É outro risco, é outra intercorrência, é outro efeito adverso que nós podemos ter durante a aplicação da acupuntura. As agulhas da acupuntura podem se quebrar, todos nós o sabemos por acidente, tá? Se bem que tem um trabalho publicado em 1981 de Rogers, em que ele detalha isso muito bem. E quando que acontece a quebra da agulha para o seu acidente? Nós temos a agulha, o corpo e o cabo, aquele cabo que tem a espiralzinha, né? Isso acontece por movimento ou espasmo muscular durante o tratamento. Você pôs a agulha, o músculo contraiu, teve um espasmo, pressionou muito fortemente o corpo da agulha e o cabo quebra. Tá? Normalmente, agulhas que estão há muito tempo em estoque, são agulhas mais velhas, estão ali, foram esquecidas e um dia você achou a agulha, essa agulha está aqui há 5 anos, eu vou usar. O pessoal também não vê uma outra coisa, que é o prazo de validade das agulhas na embalagem. É muito importante nós usarmos agulhas que estejam dentro do prazo de validade que estão na embalagem. Tá? Essas agulhas têm uma probabilidade de quebrar. Tá? E quebrar, fica toda ela dentro do músculo. Há uma técnica que eu mal ouvi falar, mas eu pus como referência,
que é uma prática até que, de certa forma, cultural, social-cultural dos japoneses, tá? Que é a técnica da okibari, tá? Em que agulhas de ouro são inseridas na pele permanentemente. São postas na pele permanentemente para ter uma ação, presumivelmente, a longo prazo, em que você põe a agulha de ouro na pele e corta a parte do cabo. Tá? E a agulha fica dentro do coisa. A técnica é muito controversa, com certeza, porque o que vai acontecer com o nosso cérebro? Vai perceber que aquilo ali é um corpo estranho, tá ok? Por mais que seja de ouro, é um corpo estranho, e o organismo tende a produzir reação de rejeição. Reação de rejeição. Essa técnica do Okibari, apesar de ser uma técnica terapêutica, na realidade é mais um comportamento social, tá? De uma cultura, tá? Como a própria medicina chinesa é um comportamento social da cultura de uma medicina folclórica do povo chinês, tá? Folclórica porque é do povo, não é? Nesse sentido puro da palavra. O que nós temos que fazer para evitar agulhas retidas? Tá? Nós temos que orientar o paciente, depois que nós pusermos as agulhas, que ele evite movimentos bruscos e fique agitado em demasia. Olha, pôs a agulha, fica repose, fecha o olhinho, tente descansar. Aí vem a sonolência, né? Mas fique tranquilo, ambiente calmo, tranquilo, sem ruído, relaxante, tá? Para evitar os movimentos bruscos em demasia que podem fazer com que a musculatura pressione o corpo da agulha e quebre, tá? Quando você faz a aplicação da agulha, você deve contar quantas agulhas você colocou. Por 5, por 6, por 10. E a hora que você for retirar a agulha, você tem que contar se você tirou igual o número de agulhas daquelas que você colocou. Por quê? Porque a pessoa pode ir com uma agulha no corpo. Por exemplo, uma agulha aplicada em VB30, bexiga 54. Ele vai sentar com a bunda no carro, a agulha vai enfiar mais ainda. E vai quebrar o corpo da agulha. Corpo não, vai quebrar o cabo da agulha. E a agulha ficar dentro. Tá? Então, é muito importante a qualidade do trabalho na hora da clínica, na hora terapêutica. Temos que fazer um trabalho responsável, cuidadoso, meticuloso, programado, previsível, estudado. Tá? Porque o cara vai com uma agulha no bumbum que afeta ele ali, quebrou, o cara vai te processar. Entendeu? Então, contou. Pôs 6, tira 6. Pôs 10, tira 10. Contou. E quando a agulha, por alguma fatalidade, quebra, você tenta retirar com calma, desinfeta o lugar, mas tenta puxar a pele, primeira pele, volta a agulha, para que a agulha se projete, ficou lá dentro do corpo, e você puxar com uma pinça. Normalmente é fácil de puxar. Mas, às vezes, se aprofundou tanto que é caso cirúrgico, então tem que mandar realmente para retirada cirúrgica. Eletroacupuntura. Extremamente importante, é uma técnica, sobretudo para analgesia, ótima, ótima, ótima. Com resultados assim de eliminação da dor, de melhora de função, muito grande. Mas a eletroacupuntura tem que tomar cuidado com pacientes com marca-passo. Tá? Há uma publicação desse autor japonês Fujiwara, em 1980, em que ele provou, ele publicou e constatou, tabelou casos de completa inibição do aparelho. Mata a pessoa. Tá? Então, não fazer eletroacupuntura em hipótese nenhuma em paciente com marca-passo. Tá? Ter essa grande preocupação na hora de trabalharmos. Eu fiz aqui com uma consolidação, não é bem uma consolidação, um resumo em consolidação ainda trouxe mais uns detalhes das precauções que nós devemos ter com a acupuntura. Gente,
Por amor de Deus, só me use agulhas esterilizadas descartáveis. Nada de reaproveitar agulha. Compre agulha de boa procedência. Abram a agulha na presença do vosso paciente e descartem na presença, no descarpaque na presença do vosso paciente. É criminoso, é inadequado, é irresponsável mandar o paciente para agulha para casa dentro de um tubinho para aproveitar nele mesmo a sessão seguinte. Primeiro, altera o corte da agulha, tem mais dificuldade de inserção, vai criar a possibilidade de lesão e conformação de hematomas, conformação de trombo, conformação de comedões, tá? Esquece. E além do que da infecção, né? Da infecção. Tem uma pergunta? Sim. Sana pergunta. Professor, se acontece da agulha ficar retida, mas sem quebrar, o ideal é esperar mais tempo e tirar novamente, ou tem alguma técnica para ajudar a sair? O paciente geralmente sente dor quando a gente tenta tirar a agulha. Sim, tem. O que acontece quando a agulha fica retida e não houve quebra? Normalmente aconteceu à volta da agulha um emaranhado de músculo esquelético que preza aquela agulha, tá? Desculpe. O que você tem que fazer? Você tem que relaxar aquela musculatura, tirar aquele emaranhado de músculo esquelético que está à volta do coisa. Normalmente você consegue isso massageando a área adjacente à volta da agulha. Pequenas pressões, pequenas massagens, com esfregaço, tá? Aí você vai fazendo ao contrário. Se você percebe que há um emaranhado para um lado, você vai fazendo esse massageado com uma mão, tá? Você vai tentando ali no lugar, e com a outra você tenta fazer o movimento no sentido contrário das fibras. Aí você consegue soltar a agulha. Tá ok? Usar técnicas de asepsia da pele adequadas, tá? Sobretudo para agulhas de demora. As técnicas de asepsia adequadas que hoje nós usamos é lavagem e o álcool 70. Um cirurgião pode achar que isso não é suficiente, mas não precisamos chegar ao nível de asepsia de uma mesa cirúrgica, tá? Mas, se tiver factível, se o paciente preferir pedir, faça, desde que tenha um material e seja um material adequado, aprovado pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, tá? Mantenha o paciente na posição deitada durante o tratamento. Não se faz acupuntura com paciente de pé. Paciente sentado, só em casos de raros, em que, por algum motivo, precisa daquilo, até para aplicação da agulha. Tá? Tente aplicar a agulha na posição mais adequada, mais confortável para o paciente. Tá? Não oriente o paciente a não dirigir depois de uma sessão de acupuntura. Conte as agulhas aplicadas e certifique-se de retirar todos para você evitar a quebra da agulha. Histórico clínico do paciente, o que te traz? Ele tem hemofilia, tem trombofilia, tem doenças hepáticas graves. Doenças hepáticas graves podem levar a sangramento descontrolável do ponto da aplicação da agulha. E pergunto se ele está tomando anticoagulantes e antiagregantes. Podemos até considerar a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, como um facilitador de sangramento, e temos que ter essa história apontada, anotada, um medicamento que o paciente está usando. E não só medicamentos que podem levar a maior sangramento, tá? Ou a queda de plaquetas, mas também medicamentos que causam sono, porque aí você tem que orientar o paciente a não dirigir. Vamos esquecer isso. Gestantes. As gestantes é aquela história que nós devemos tomar cuidado com pontos na região do abdômen, na região lombar e, sobretudo, em pontos que você vai ter maior elicitação de Qi, maior energia ali para puxar para o Qi. E G4.
bexiga, baço pâncreas 4 e baço pâncreas 6 e bexiga 60. São pontos de grande elicitação do Qi. E evitar fazer acupuntura a grávidas que estejam no primeiro trimestre da gravidez. Absoluta. Não faça. Evite confusão. Tá? Pode, inclusive, precipitar até aborto. Tá ok? Evitar a manipulação de agulhas na região pericular. Eu não vejo interesse terapêutico usar estômago 1, bexiga 1, estômago 1, vesícula biliar 1. Eu não vejo interesse, tá? É loucura fazer a aplicação desses pontos à volta do olho, tá? É melhor você evitar, porque a promoção de hematoma é grande. Esses pontos aqui, vesícula biliar 20, bexiga 10, tá? Você pode tem que tomar cuidado no agulhamento profundo para você evitar ferir o bulbo, a lesão bulbar na região occipital e o VG 26 aqui abaixo dessa protusão do osso occipital, tá? Porque você pode criar a lesão bulbar. E se você for tratar questões de cervicalgia, usando esses pontos e ainda associando o VB21, mais cuidado ainda. Não só de lesionar a região bulbar, como fazer pneumotórax. Tá? Pontos no tórax. Gente, conhecer a anatomia da pleura, já falamos, tá? No Ocidente é pouco frequente você fazer aplicação de agulha em bebê, tá? Na China já é comum, tá? Cuidado com pôr pontos na cabeça de bebê, fontanela aberta, tá? Riscos de infecções. Pacientes com HIV, você tem que ter a história. Usa luva, aí não vai ter jeito. Cuidado que com luva a probabilidade de você se picar é maior ainda. Então, toma muito cuidado como se lida com isso. E o cara com HIV, ele tende a se infeccionar. Qualquer infecção, uma sepsia mal feita, complica o quadro dele. Imunossuprimidos ou imunodeprimidos. Diabéticos com neuropatia periférica têm altos riscos de infecção, como nós já falamos. Transplantados de órgãos, tá? E que, às vezes, também estão usando imunossupressores para evitar a rejeição desses próprios órgãos. A acupuntura só deve ser feita com muito cuidado, sobretudo de desinfecção não só do paciente, como própria sala, a questão de limpeza da sala, e de maca, de lençol, não sei o quê, porque você pode criar riscos muito sérios da acupuntura. As síncopes podem acontecer por resposta vasovagal, mas também pode acontecer por hipoglicemia, por fadiga, desidratação. Estamos em tempo de muito calor. Olha como é que eu estou aqui com a minha rinite me atacando. Secura tempo. Tá? A desidratação, o paciente desidratado fazendo acupuntura, o risco de síncope, desligar o disjuntor, é muito grande. Fazer acupuntura logo depois de comer ou em jejum, também o risco de síncope é maior. Tá? Fazer um histórico clínico do paciente, com as comorbidades deles, medicações que ele usam, te evita muito acidentes. E outra coisa, gente, treino, responsabilidade, seriedade, tá? Estudar anatomia e estudar os pontos de maneira adequada, para você estar preparado, entendeu? Para que você evite problemas. Nós estamos num momento no mundo em que há muita judicialização, no Ocidente, sobretudo, nos Estados Unidos, na Europa e aqui, da medicina, das práticas clínicas, tá? Dos profissionais. Tá? E nós estamos num momento em que as pessoas se pagam por um tratamento, elas querem ter, sobretudo, garantia de segurança daquele tratamento. Garantia de segurança. Ou seja, as pessoas não querem ir para se tratar e correr maior risco naquele tratamento. E elas querem ter a segurança de que tem um profissional.
capacitado, adequadamente habilitado. E não tem essa de ser médico, farmacêutico, enfermeiro. Não. É o profissional de saúde, que todos eles estão habilitados, que todos eles tiveram as mesmas formações, a mesma base de informação na MTC. Tá? Estão todos habilitados para fazer aquele tratamento. Mas tem que estar realmente habilitado. Não é só o diploma na parede. Já nem se põe mais diploma na parede. Tá? Ele tem que estar seguro. Para ele evitar ações criminais, cíveis e criminais, que inclusive acabem com o patrimônio que às vezes a duras penas acumulou a vida inteira. Não é mais como no passado que as pessoas deixavam para lá, as pessoas não estão deixando para lá. E em função disso, além de toda essa capacitação, adequada capacitação, trabalho com seriedade e responsabilidade, hoje existem no mercado seguros de responsabilidade profissional que nos protegem, tá, desses acidentes, porque acidentes acontecem. Nós não vamos tratar um paciente para o prejudicar. Nós não entramos num avião para o avião cair. Nós entramos num avião porque nós queremos viajar, sair de um ponto e chegar no outro. Mas os aviões caem. E às vezes caem por acidente, porque uma série de fatores que acontecem. Pode acontecer uma junção de fatores que nos levem a ter reações, intercorrências inesperadas e reações adversas do tratamento que nós fazemos para a acupuntura, que muitas vezes até, por algum motivo, apesar de termos feito tudo direitinho, acontece. Então, hoje, eu sugiro para os meus alunos, para os meus colegas que trabalham na nossa área, que pensem muito em fazer seguro. Eu não estou vendo a porta de seguro, não é isso, mas eu estou alertando, se protejam, até façam seguro de responsabilidade profissional para vocês poderem enfrentar adversidades que podem acontecer, ok? Grato pela atenção, desculpem se eu demorei mais do que a conta, desculpem se alguma vez eu me atrapalhei muito, desculpem a minha tosse pela Secura que está em São Paulo, e fico à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa, esclarecer, e mais uma vez eu quero agradecer à base MTC a oportunidade que me deu de eu fazer essa conversa, essa explanação para os colegas e trazer à discussão um assunto que é muito importante, mas que muitas vezes a gente prefere deixar para lá porque ele pode ficar incômodo, tá? Porque às vezes até reflete o nosso despreparo em lidar com ele. Então vamos nos preparar e o objetivo dessa palestra é precisamente tentar trazer essa preparação, pelo menos esse alerta. Muito obrigado, eu fico à disposição de perguntas se tiver. Muito bem. Tem uma pergunta que pergunta qual é a idade mínima para acupuntura infantil, né? Essa é uma resposta que eu já vi ser respondida de várias maneiras, mas eu sugiro não se fazer acupuntura em criança com menos de 6 anos. Menos de 6 anos. A acupuntura agulha, mas você pode usar outros métodos. Métodos colorimétricos, métodos, tem vários outros métodos com que você pode usar para tratar uma criança. Massagem. Tuinar. Tuinar é mais importante que a acupuntura, você sabia? Tuinar, para a pediatria, então, tuinar é tudo. Tá? Então, em vez de você pensar em agulha para criança, faz um tuinar. Estude tuinar para pediatria. Extremamente importante. E é mais eficaz. Tá? E a criança ainda não tem estruturas completas, não tem correta defesa imunológica, muitas vezes, tem fontanela aberta, entendeu? Está imaturo todos os órgãos. A massagem circula energia, circula chi, circula shui, tá? E dá realmente respostas muito interessantes. Mais alguma pergunta? Só gratidões e desejação de felicitações e também mais gratidão. Eu que estou grato. Mais uma vez, obrigado a todos os colegas pela presença nessa palestra. Me sinto honrado
pela presença de todos vocês. Agradeço imenso e espero ver-vos no Congresso em Brasília, em que eu vou tentar apresentar um tema muito relacionado à minha formação. Vou ver se eu consigo, se ainda tenho que ver isso, trazer alguma coisa em termos de controle de qualidade para a área do medicamento e o fitoterápico chinês, mas ainda vou pensar isso muito. Muito obrigado, boa tarde, muito obrigado pela atenção e bem-aja a todos. Como é que sai?